da Rádio Catedral, sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Saúde. Eu sou o Dr. Leonardo Costa, médico oftalmologista, e hoje a gente vai falar sobre os cigarros eletrônicos, os famosos vapes. Eles parecem inofensivos, chegaram prometendo liberdade, como parar de fumar, escapar daquele cheiro ruim, você podia escolher sabores divertidos, mas a realidade realmente é outra. E metais pesados, nicotina, doses altíssimas, substâncias cancerígenas, danos ao coração, ao cérebro, aos pulmões e o pior, sabe quem mais está usando isso? Adolescentes, jovens, gente com o cérebro ainda em desenvolvimento para prejudicar ainda mais. E quem nos ajuda a entender melhor esses riscos é a doutora Alessandra Trindade Machado, tecnologista do INCA, com atuação na Política Nacional de Controle do Tabaco. Bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês nesse momento de bate-papo sobre os vapes. E você fez colocações ali certeiras. Realmente, um dos grandes problemas que a gente vê com vapes é a abordagem de que eles são produtos com risco reduzido. É o que é colocado. Não fumem cigarro convencional, fumem vape, porque é menos perigoso, não produz a fumaça do cigarro, é só um vaporzinho. Então, muita gente tem a ideia equivocada de que ele é um produto menos tóxico, menos danoso. E foi vendida inicialmente essa ideia de que ele seria um produto para as pessoas pararem de fumar. Só que o que a gente está vendo, na verdade, não é isso. Quem tá usando vape não são as pessoas que estão tentando parar de fumar. São os jovens na faixa etária a partir de 17. A gente vê até crianças, né? Mas na faixa etária de 17, 18 anos até 24, adulto jovem é que está usando com mais intensidade, experimentando mais, na verdade, né? E o que acontece em termos de malefícios? Foi exatamente o que você falou. Não é um vaporzinho inofensivo. Na verdade, ali naquele líquido do vape, a gente tem glicerol, a gente tem nicotina líquida, que é, na verdade, viciante, a mesma nicotina do cigarro, né? E hoje em dia também tem uma geração de vapes que usa sais de nicotina. Não a nicotina direto do tabaco, uma nicotina, na verdade, que é produzida em laboratório. Calma, Alessandra. A gente vai falar sobre tudo isso ainda, pessoal. Fiquem tranquilos. Se deixar, a gente vai eu vou abordar falando sobre todos esses temas com vocês. Mas antes de tudo, e você que participa com a gente, enviando as suas perguntas e mensagens pelo WhatsApp da Rádio Catedral, 32 31 35 67, ou pelas redes sociais da Rádio Catedral, pelo nosso YouTube e pela Web TV Redentor. Participe também. Começando as perguntas agora, Alessandra, vamos primeiro com a pergunta mais simples de todas. Tá. O que são os vapes ou cigarros eletrônicos? O que são eles? O que são os vapes, na verdade? Qual é a diferença deles para os cigarros convencionais, né? Os vapes, na verdade, eles surgiram lá atrás. O primeiro cigarro eletrônico que se tem na história foi na década de 60, foi um protótipo de cigarro eletrônico que não deu certo. E depois, lá em 2003, um chinês que tinha o pai fumante, resolveu criar um cigarro eletrônico, um dispositivo que não queimasse, não houvesse combustão do tabaco, mas não houvesse uma queima do tabaco, mas sim um processo com temperaturas mais baixas. E aí foi, em 2003, esse chinês criou esse protótipo, que hoje em dia, como que ele funciona? Na verdade, é um dispositivo eletrônico que tem uma bateria de lítio. Ele tem um cartucho que tem um líquido. Você pode colocar um líquido nesse... que você pode... Na verdade, é um cartucho recarregável ou não, que contém um líquido. E aí, o que tem dentro desse líquido? Essa é a minha pergunta. O que é esse líquido? O que é esse líquido? Então, na verdade, esse líquido, ele é um líquido que tem nicotina na forma líquida, ele tem, na verdade, propileno glicol, glicerol, mas o problema é o aquecimento desses produtos, que aí liberam uma série de compostos químicos, dentre os quais são cancerígenos. Então, por exemplo, libera formaldeído, acroleína, nitrosaminas, que são produtos classificados como carcinogênicos. E também, dentro desse líquido, o que acontece? A gente tem ali um filamento que a gente chama de atomizador. Esse atomizador, ele
quando o cigarro eletrônico ele é acionado, né? Esse atomizador, ele aquece esse líquido e esse atomizador, ele é metálico. Então, às vezes, metais pesados desse atomizador caem nesse líquido e a pessoa aspira metal pesado. Por exemplo, níquel, chumbo, alumínio. Então, a pessoa, além de estar fumando, estragando com a saúde, ela ainda está ingerindo indiretamente metais pesados, Sim. que é mais prejudicial ainda para a vida, né? Então, isso. Então, na verdade, incrível. É uma carga. A gente acha que, é só glicerol, é só glicerina, é só... Não, não é só. São muitos subprodutos ali que são tóxicos. Então, isso vai acabando prejudicando cada vez mais. O pessoal acha que é só a fumaça que prejudica, né? Acha que é só a nicotina, igual o cigarro. Isso. Mas então o vape, ele agrega muito mais coisa pior. Exatamente. Né? Por isso que a gente não pode falar que é um produto para redução de danos, como é colocado em propaganda. Ele não é um produto para ajudar a parar de fumar. Na verdade, ele é um produto... E essa concentração de nicotina que tem nele é muito maior do que a de um cigarro. Entendi. Então, a pessoa, ela vicia com muito mais facilidade. E uma coisa que me chamou a atenção o cigarro tem a questão do fumante passivo do cigarro. O que acontece com as pessoas que inalam essa fumaça do vape? Então, é tão prejudicial ou mais como o fumante passivo do cigarro tradicional. O que acontece? É um vapor que é cheiroso. Então, ele não tem aquele cheiro desagradável do cigarro convencional. Né? Então começa por aí. Então a pessoa acha assim, eu posso fumar em ambiente fechado porque não tem problema, não tem um cheiro desagradável. Mas essa fumaça, esse vapor, na verdade, perdão, não é vapor, esse aerossol, ele contém uma série de substâncias, por exemplo, benzeno, o próprio formaldeído. E além disso, além da pessoa ao lado aspirar esse aerossol também ele impregna né? nas superfícies, no chão. Então, por exemplo, um pet lambe um chão que tem... Caraca. Sabe, a criancinha que põe a mãozinha e depois leva a boca, ela está consumindo esses subprodutos desse aerossol. Incluindo até, às vezes, alguns metais pesados também, Sim. né? Isso talvez explicasse muita coisa que a gente tem no nosso dia a dia que é inexplicável, né? A gente vê algumas coisas na atualidade que a gente não consegue explicar, como o aumento do número de autismo e diversas outras doenças assim que não tinham antigamente. Sim. Né? Então, assim, essas novidades, essas mudanças que o próprio vape faz podem trazer doenças que talvez a gente não tenha, mas os nossos filhos e netos vão começar a desenvolver doenças novas. Sim. E uma dúvida do vape. Ele pode causar aquela dependência química? Pode, né? Por conta da nicotina, né? Sim. O que acontece? Um cigarro convencional, normal, ele tem 1 miligrama de nicotina. Isso é regulado. O vape, o líquido, o que acontece? Quando a gente vê ali nos anúncios ilegais, você vê ali concentrações de até 44 miligramas de nicotina por ml. E o líquido tem 10 ml. Então, você imagina só a quantidade de nicotina que a pessoa está aspirando. Então, o poder de adicção, de tornar viciante, é muito maior. E aí tem os sais de nicotina que eu ia te falar, aquela hora no início. Dos sais, né? Que na verdade o que acontece? Na última geração de vapes, que são os pods, eles estão usando, ao invés da nicotina vinda lá do tabaco, é uma nicotina sintética. E podem usar nicotina sintética e sais de nicotina. Esses sais de nicotina, eles chegam ao cérebro muito mais rapidamente que a nicotina vinda do tabaco. Então, na verdade, o poder aditivo é muito maior. Então, é a pessoa que acha que está curando um vício, na verdade, ela está se viciando mais ainda, né? Viciando mais ainda. É incrível, assim. E o pessoal, ninguém tem noção disso. E deveria ser proibido isso, de divulgarem que é um possível tratamento, né? Exatamente. E existem vapes sem nicotina ou não? Existem vapes sem nicotina. Existem, porque, na verdade, o cartucho,
Esse cartucho carregável tem... No Brasil é proibido, né? A comercialização, a importação. Mas o que a gente vê, inclusive, no exterior, e que às vezes a pessoa traz ilegalmente, pode conter maconha, líquido do tetrahidrocannabinol. Então, assim, a pessoa coloca ali, principalmente vapes que são... A pessoa não compra o cartucho fechado, ela mesmo manipula, ela pode colocar ali... Pode colocar o que ela quiser ali, né? O que ela quiser ali. Então, isso aí... É uma bomba, né? É uma bomba. Você uma bomba. Literalmente aspirando qualquer coisa. Qualquer coisa que você pode aspirar. Fora os metais pesados da combustão que tem ali. E assim, o que é o pulmão? O que é o pulmão de pipoca que o pessoal fala? E qual a relação que ele tem com o vape? Ah, sim, pulmão de pipoca foi uma pergunta muito bacana. Porque assim, lá por 2019, porque essa onda de vapes ela começou muito forte nos Estados Unidos. 2019, eles começaram a ver lá nos Estados Unidos muitas internações de pessoas muito jovens com problemas pulmonares. E quando eles olhavam a radiografia, eles viam um pulmão totalmente com uma alteração isso, pulmão que eles chamavam de pulmão de pipoca, por causa do aspecto de vidro quebrado. E aí foi em função desse consumo excessivo de vape, e é uma doença chamada EVALI, que é justamente causada pelo uso excessivo de vape. E houve mortes. E aí, na época, nos Estados Unidos, essa onda de EVALI, eles até proibiram um vape lá que se chama JUUL. Tem até um documentário no Netflix sobre esse JUUL. Justamente por isso, por causa dessa epidemia de internações por conta desse uso excessivo. E o pessoal não... assim, eu confesso pra você que eu nunca tinha ouvido falar esse termo de pulmão de pipoca, né? E eu acredito que muita gente não. É por isso que também a importância desses documentários, principalmente esse da Netflix, explicando, porque hoje o que mais está na moda são as pessoas assistirem as séries. Então, assim, elas sempre estão procurando documentários e séries novas. E essa conscientização é muito importante. Eu, por exemplo, não sabia desse pulmão de pipoca. Eu sabia que deu muito problema nos Estados Unidos, eu sabia que era proibido no Brasil, mas mesmo assim eu não sabia desses termos. Então, assim, é muito interessante saber que tem tudo isso, um mercado também que com certeza tenta esconder isso da gente, né? Então, assim, para a informação não divulgar e não ir passando. Mas, graças a Deus, a gente tem ainda veículos que possam transmitir essa informação para a gente, né? E esse bate-papo que a gente está tendo aqui é muito importante por isso. E nós vamos agora para um intervalo e já estamos de volta com mais informações sobre os vapes, os sabores pensados para viciar. Não sai daí, pessoal. Grande abraço.
Estamos de volta com o nosso Vox Populi Saúde e se você chegou agora, hoje a nossa conversa é sobre os riscos reais dos cigarros eletrônicos, os famosos vapes. E quem conversa conosco sobre esse tema é a Alessandra Trindade Machado, tecnologista do INCA, com atuação na Política Nacional de Controle do Tabaco. Alessandra, continuando aqui a nossa série de perguntas que estão sendo muito interessantes para explicar para todo mundo o que é o vape, o cigarro eletrônico, né? O pessoal às vezes não sabe até que a gente estava conversando agora há pouco, que é proibido, tá, pessoal? Então, assim, vale a pena frisar para vocês que é proibido, no Brasil ainda não tá liberado. Então, assim, é muito importante que saibam que isso indiretamente você está cometendo um crime, tá bom? Então, voltando às perguntas, quais outras doenças assim respiratórias estão ligadas também a esse uso do cigarro eletrônico, Alessandra? Além do pulmão de pipoca, né? Então, a gente tem essas doenças que são clássicas também relacionadas ao cigarro, doença pulmonar obstrutiva crônica, agravamento de asma, câncer de pulmão, a gente possivelmente está associado porque tem subprodutos aí que são carcinogênicos. Mas é preciso de estudos a longo prazo, porque é um produto que está sendo usado em pouco tempo. Então, a gente precisa de estudos de acompanhamento de mais longo tempo, né? Mas, principalmente, essas doenças que também são típicas do tabagismo tradicional. Demora tempo, né? Então, assim, tem que ter toda uma fase de testes, todos os protocolos têm que ser feitos. Então, assim, os estudos demoram um pouquinho para sair. Então, pessoal, não é porque não tem os estudos falando sobre isso, mas já sabe que a curto prazo dá problema. Exatamente. Então, assim, é muito importante frisar isso, que já no curto prazo está dando problema. No futuro, então, o problema vai ser pior. Exatamente. E, assim, quais são os outros efeitos da nicotina no cérebro e, assim, principalmente de crianças em fases de crescimento? O que isso pode ocasionar? Nossa, a nicotina ela tem um poder, porque assim, o cérebro ali da informação imaturo, o que acontece? A nicotina ela atua principalmente no lobo pré-frontal, então afeta muito a questão da atenção, capacidade de decisão. Isso não só de forma reversível, mas dependendo da exposição, da frequência, da intensidade, de uma forma irreversível, ali na formação mesmo do cérebro. Então, é muito preocupante, né? Porque você vai ter um dano definitivo no cérebro, não um efeito transitório igual uma droga, você está usando, você tem aquele efeito ali alucinógeno naquele momento e parou. Não, você tem um efeito estrutural no cérebro para sempre. Fica uma sequela, uma né? sequela. Então, assim, acaba que a pessoa não sabe que está acabando com talvez um cérebro assim muito bem desenvolvido, um bom desenvolvimento, com várias questões. Isso é interessante, isso, puxando um paralelo assim, às vezes isso também explica um aumento talvez de mais doenças psiquiátricas, de doenças de ansiedade, tudo isso podem estar correlacionado também a essa exposição mais precoce também à nicotina, né? Olha, isso é muito interessante, porque a relação entre nicotina e transtornos mentais, ela é uma relação muito complexa. Tanto existem estudos que mostram que a nicotina, ela causa sim, pode causar, né? Está associada com depressão, com crise de ansiedade, como o inverso também. Pessoas com depressão, às vezes, buscam a nicotina como um mecanismo de automedicação, porque libera dopamina. Então, dá aquela sensação, a pessoa busca dopamina ali na nicotina. Então, é uma relação bem de duas mãos. Entendi. Lembrando, pessoal, a dopamina é o hormônio do prazer que a gente tem. E, assim, tem várias formas de liberar esse hormônio do prazer, tá? Normalmente a gente adere às formas mais fáceis, que às vezes, como teve uma discussão anterior aqui sobre jogos de azar e tudo isso, a nicotina também é uma forma fácil. Exercícios físicos também liberam a dopamina e diversos outros tipos de prazer também liberam a dopamina. E vamos falar um pouquinho agora de saúde bucal. Com o vape, tem algum problema da saúde bucal, igual o cigarro, ou não? Sim, e eles estão vendo até uma associação bem forte pelo seguinte: a pessoa aspira aquele aerossol, que às vezes fica mais... um aerossol muito quente, né? Que fica ali na boca. Então, tem uma predisposição maior a câncer bucal, a câncer labial,
porque o aparelho é colocado diretamente quente ali no lábio. Muitas questões assim de retração de gengiva. Então, uma série de problemas bucais também. É interessante, né? Porque tudo que é muito quente no nosso organismo pode ocasionar esses tipos de alterações. Sim. Um paralelo que alguns anos atrás teve foi a questão do chimarrão, que Exatamente. acabava causando câncer também por causa do excesso do calor local. Então, assim, tem que tomar sempre muito cuidado com essas substâncias que a gente ingere muito quente. Exatamente. E desses vapes, assim, por que aqueles vapes com sabor são mais perigosos do que os vapes que não tem sabor ou o próprio cigarro? Sim. Na verdade, o que acontece? A gente tem também cigarros com sabor e esses aditivos de sabor que estão ali no líquido, eles também têm um poder, uma capacidade de alteração de DNA, dependendo. Tem diacetil, acroleína, que são aditivos, vamos supor, esse diacetil ele dá gosto de pipoca. Que isso? Então você tem aditivos específicos e tem alguns, como o que é usado para dar o saborzinho de menta, que eles provocam essas alterações no DNA, então eles são possivelmente cancerígenos. Agora, qual que é o problema do aditivo em termos, assim, práticos, né? Ele torna aquele produto muito gostoso, muito saboroso, facilita cheiroso. mais ainda a adesão. Então ele tira aquela irritação ruim da garganta que dá pela fumaça, né? Pelo próprio inalar. Desperta aquela sensação da criança interior que a gente tem, né? De reviver bons momentos da infância comendo doce e tudo mais. Você acaba querendo fazer isso com o próprio vape, né? Você procura aquele sabor que mais te lembra, às vezes, um passado seu que foi muito prazeroso, né? E aí facilita mais ainda a adesão. Assim. E vira motivo de, hoje eu vou no de melancia. Eu vou no de banana. Então, assim, vira uma... Né? E fora isso que o pessoal também tem a mania, né, de compartilhar os vapes, né? Sim. Isso também é uma coisa que é muito complicada, porque acaba que a pessoa tá lá, às vezes, com alguma dor de garganta, com alguma bactéria, alguma doença de via aérea superior e acaba que transmite para outras pessoas, facilita essa transmissão, né? E também, aí você tinha me perguntado da parte bucal, aí também entra, se a pessoa tá com herpes... Exato, né? E acaba que tudo atrelado. Então, exatamente. assim, é mais difícil, né? Porque o pessoal, no cigarro, normalmente a pessoa não compartilha tanto quanto o vape, né? O cigarro, a pessoa normalmente fuma o cigarro e não tem essa mania de ficar passando o cigarro para os outros. E assim, agora falando um pouquinho da parte oftalmológica. Em 2020, Sim. a gente teve um estudo na Universidade de McGill e Stanford, que também publicou na JAMA, e falou que o vape ele favorecia algumas doenças oftalmológicas. E essas doenças, dentre elas, a gente tem a DMRI, que em uns episódios anteriores, a DMRI é uma degeneração da mácula. E assim, tudo que a gente fuma associado à nicotina, ele pode aumentar em 9 vezes o risco de você ter uma DMRI, que é essa degeneração, mais grave. Então, assim, na parte oftalmológica também é muito ruim. Fora isso, a própria fumaça pode causar um ressecamento ocular, um olho seco evaporativo, que é péssimo para o olho do paciente. O paciente tem cada vez mais irritação, alergia. E também, com tudo isso, cada exposição que ele faz ao vape, ele acelera ainda mais essa progressão dessas doenças. Inclusive, tem uma associação também com a catarata. A catarata pode ter casos mais precoces devido ao uso de nicotina, principalmente do cigarro, e agora que você me passou, do vape também. Uma então, bomba. Assim, você vê que é uma bomba sistêmica, né? Ele não afeta só o nosso pulmão. Todo mundo acha que vou fumar, tenho o pulmão, isso e aquilo. Não, afeta nosso sistema como um todo. E assim, dentro disso, né, que eu também andei pesquisando, o que são aqueles vapes inteligentes? Como é que eles funcionam? Existe isso, vape inteligente? Porque até agora a gente só deu... Sim. Só tem problema. Existem vapes que a gente fala de inteligentes. Inclusive, muitos são produzidos no Japão, né? Porque no Japão na verdade, no Japão há um grande consumo. O Japão é um grande consumidor, não só de vapes, como de cigarro, né? As pessoas fumam muito. E, inclusive, tem uma empresa que o que acontece nessa parte inteligente? Você vai, compra o vape lá na loja, faz um cadastro, só um exemplo de inteligência, né? Faz o cadastro seu lá na loja e olha para vocês verem o dispositivo que tem ali naquele vape. Você vai para casa, tem lá o seu cadastro na loja.
quando esse tipo de inteligência consegue captar o tanto de líquido que você já consumiu e você recebe um e-mail, uma mensagem no seu vape te informando: olha, você não quer comprar, tá na hora de recarregar, tá na hora de comprar outro vape. Isso é só um exemplo das inteligências. Então ele é inteligente só pro mercado, né? É uma inteligência nesse sentido, de mercadológica mesmo. É uma forma de... Eu achei que, assim, por se chamarem de vape inteligente, eu achei que seria... Não, tem algum benefício escondido, alguma coisa que pudesse melhorar. Não, realmente, o vape não tem nada de inteligente, né? Como a gente está vendo aqui. E aí ele avisa a pessoa e a pessoa para poder comprar mais e manter. Sim, é uma estratégia de mercado mesmo, né? É como se fosse um remarketing deles que eles fazem. Caraca, interessante. Não é? Assim, para outras coisas, né? Mas pra gente que, assim, fica exposto a isso, é muito perigoso. Principalmente para pessoas que às vezes não têm um controle sobre isso. Sim. Porque vira um vício, aí é mais difícil ainda de controlar. E cada facilidade que você tem é pior. E você sabe o que está acontecendo? Um caminho inverso. As pessoas começam com vape, elas se viciam muito rapidamente, são jovens, né? Se viciam muito rapidamente, e aí elas estão migrando para o cigarro convencional, até porque acaba sendo um vício caro, né? O vape, ele é um produto mais caro. Então acaba que ela fica usando os dois. Ah, entendi. Na hora que ela tem aquela abstinência, peraí, deixa eu ir pro cigarro. Então ele acaba que ele fica exposto então aos dois. Aos então, dois. O que era é o que pra tem ele... acontecido. E aí acaba que, infelizmente, aí pega os colaterais dos dois, que a princípio, pelo que a gente está vendo, o vape ainda é pior, né? E assim, acaba que sendo uma coisa cultural, né? O cigarro teve uma forma que foi atrás do cigarro ter aquelas imagens para tentar causar um impacto, né? E o vape a gente não consegue fazer isso porque também não é liberado, né? Pois é. Essa é a dificuldade. E também, aí vem o discurso, a gente também não tem intenção de liberar para a gente, né? Eu falo assim, porque aí existe uma questão muito em debate. Você libera para ter advertência, mas aí você vai estar legitimando o uso. Olha, é como se você tivesse uma chancela do governo. Eu acho que é pior, né? Eu acho que assim, porque a gente poderia ter feito isso talvez com cigarro no passado, não era nem para existir, né? Devia ter feito isso. E talvez não acho que não liberar é bom por esse lado, né? Que a gente não legitimando. Mas o ruim é que também os mercados paralelos continuam movimentando, né? Tinha que ter uma fiscalização maior, talvez. Exatamente. Né? O que precisa são mecanismos de fiscalização maior, inclusive em rede social. A propaganda de vape é proibida. Mas o que acontece? Rede social é um território que a gente não tem muita dificuldade em controlar, né? Então, é fiscalização por meio de inteligência também, artificial, controlando esses sites. E, assim, falando agora do formato dos vapes, né? O pessoal brinca muito com essa questão que parecem pendrives, né? A pessoa vai andando com o vape e o pessoal fala assim, lá, tá com um pendrive, isso e aquilo. E, assim, qual é o perigo desses vapes, que eles são bem parecidos, assim, com um pendrive, que eles têm um design mais de brinquedo e essas embalagens mais coloridas, para as crianças, principalmente? Exatamente. Inclusive, um grande perigo é, na verdade, os pais nem saberem que os filhos estão usando. Às vezes, os pais não sabem justamente por causa do formato de um pendrive. E às vezes o pai acha, apesar de hoje em dia não se usar muito pendrive, mas para o pai aquilo ali é um dispositivo que ele está usando ali para estudo. Tem vape em formatinho de borracha, em vários formatos lúdicos. Então, assim, às vezes passa batido mesmo para o pai. E não tem aquela fumaça do cigarro, então o pai não vê. O máximo que sente é um cheiro gostosinho de vez em quando, ali de morango, de bala. Não sabe que o filho está usando. Acho que acaba que se torna mais fácil do filho aparecer em casa com isso, né, do que com o próprio cigarro, né? Exatamente. É uma forma de... O pessoal acaba que associa a brinquedo, né, como se fosse, é um hobby, é um brinquedo. É um hobby, é uma diversão. E esse que é o perigo. Esse que é o perigo. E o uso, isso aí também em ambiente fechado, a pessoa acha que porque não tem a fumaça do cigarro, posso usar aqui, eu vou vaporizar. Qualquer ambiente, né? E não, né? Isso não é permitido.
Caraca, e assim, tipo falta, mas falta fiscalização. Eu acho que assim, se a gente parar pra pensar e perguntar para as pessoas, eu acho que 90% das pessoas não sabem que é proibido. Então assim, volta a frisar para vocês, pessoal, que é proibido o vape. Exatamente. Não pode ser usado, tá? E assim, você está usando o vape, você está literalmente cometendo um crime. Então assim, muito cuidado com isso, fora a sua saúde. É um crime não só com o governo, com o nosso país, mas também com a sua saúde. E assim, tem também um risco de causar câncer, da mesma forma que o cigarro, ou ele tem um risco de câncer um pouquinho menor ou maior? Mas acredito que pelas substâncias, talvez até... É dose e resposta, né? Então, na verdade, como tem ali cancerígenos, igual formaldeído, benzeno, o níquel, o risco de causar câncer existe, e como a pessoa vai inalar aquilo com muito mais frequência e intensidade, a gente não sabe isso aí depois de 20, 30 anos, porque o cigarro é isso. Depois de 20, 30 anos é que aparece o câncer de pulmão, né? E aí, então a gente ainda não tem esses 30 anos para poder ver. Para ver. E já com pouco tempo a gente já vê, né? A gente vê DPOC, isso já tá vendo, né? DPOC, a gente tá vendo pulmão de pipoca. Teve alguns casos também, se eu não me engano, de câncer de laringe em jovens, se eu não me engano, associado ao uso de vape também. Sim. Então, assim, parece que vai reduzir esse tempo, né? De 30 por causa da dose da exposição. Eu acho que o efeito colateral final a gente vai acabar vendo mais rápido por conta desse grau de exposição ser muito maior. E a gente conversou agora sobre os vapes sem nicotina. Esses vapes sem nicotina, apesar de não ter a nicotina, também tem toda essa exposição, correto? Aí eu não sei falar o que tem, porque assim, a gente não sabe o que tem dentro desses vapes sem nicotina, o que é colocado, né? Mas o que a gente já viu em relatos foi isso, a questão da maconha, ou às vezes colocam... o mais comum é a maconha, que eles estão usando líquido. Então, mas aí são os efeitos, os mesmos efeitos, formaldeído, etc., mas não da nicotina, da maconha, né? Porque eu acredito que, assim, para poder queimar alguma coisa ali, a base da substância tem que ser a mesma, né? Porque senão não queimaria tão bem quanto o com nicotina. Então, assim, eles devem ter os mesmos metais pesados, a mesma exposição. Então, assim, pessoal, não se enganem. Usar sem nicotina, você está fazendo mal tanto quanto usando com nicotina. A única diferença é que você não está exposto à nicotina. Exatamente. Né? Que é um potencial de vício maior com a nicotina, mas sem ela também os prejuízos são os mesmos. Isso. E quais sinais assim que indicam que um jovem está começando a ter essa exposição ao vape e que ele está começando a usar? Olha, um dos primeiros sinais que acontecem geralmente é tosse, irritação na garganta. E tem uma fala muito interessante, que é o seguinte: o profissional geralmente que dá o diagnóstico não necessariamente é um pneumologista. Geralmente é aquele profissional que tem, às vezes, uma formação mais generalista, porque uma das manifestações, às vezes, são digestivas. A pessoa sente enjoo, gastrite, diarreia. Entendi. Por causa do excesso desses produtos, da nicotina. Então, às vezes, a manifestação respiratória nem é a predominante no início, mas esses sintomas digestivos, irritação nos olhos. Então, assim, esses são sinais. Eu acredito que por ser local, né, ele aspirar aquilo, a garganta é o primeiro que acende o alerta, né? Começa a ver. Porque a gente vê no paciente também que fuma cigarro, aquele pigarro, né? Sim. Aquela tossezinha que a gente vê que é uma tosse, a pessoa tá ígida, pessoal que tá saudável, não tem nada, mas tá com uma tosse que a gente não sabe explicar. Então, assim, pode ser que a tosse seja esse primeiro sintoma e chame atenção. Então, pessoal, viu que seu filho tá bem, tá com saúde, tá tudo ok com ele, mas tá com aquela tosse que você não sabe, estranha, entendeu? Tem que dar uma investigada. Tem que ver um pouquinho para poder saber o que ele realmente tem. Sim. E a gente vai fazer uma pausa agora e já voltamos com mais informações sobre essa fumaça de nicotina concentrada, disfarçada de morango, menta, uva e quem vem fazendo a cabeça dos jovens cada vez mais. Fiquem ligados, pessoal. Grande abraço.
Voltamos com o nosso último bloco, hoje conversando sobre os riscos dos cigarros eletrônicos, e quem conversa com a gente é a doutora Alessandra Trindade Machado, tecnologista do INCA e com atuação na Política Nacional de Controle do Tabaco. E ainda dá tempo de enviar as suas perguntas pelo WhatsApp da Rádio Catedral 32 31 35 67 ou pelas redes sociais da Rádio Catedral, pelo nosso YouTube e pela Web TV Redentor. Participe! Vindo para essa linha agora, Alessandra, a gente recebeu de um ouvinte aqui uma mensagem falando sobre que a gente está falando sobre o cigarro eletrônico. Pessoal, frisando aqui, tanto eu quanto a doutora Alessandra, nós somos contra o cigarro eletrônico, tá? Em qualquer instância, não existe benefício em nenhum momento. O cigarro eletrônico, ele causa um mal, a gente não consegue nem mensurar o mal que ele causa, de tão ruim que ele é. E assim, volto aqui para falar o meu posicionamento, tanto meu como da Alessandra aqui, nós somos totalmente contra, é crime e não deve ser feito o uso de cigarro eletrônico em hipótese alguma. Respondendo ao ouvinte, pessoal, não vai fazer o uso de cigarro eletrônico, é errado, é crime, ok? Voltando às perguntas agora, Alessandra, quais são os sintomas de abstinência quando alguém tenta parar de usar esse vape? Olha, um dos sintomas muito fortes são tremores. A abstinência da nicotina, ela causa tremores, ela causa muita irritabilidade. A pessoa fica irritada, fica chata, como dizem, né? Mas, gente, é um processo que vale a pena. E existe tratamento. Então, o SUS mesmo, ele oferece tratamento para abstinência da nicotina. Existe tratamento farmacológico, apoio, suporte medicamentoso. Então, não hesitem em procurar ajuda. Mas é isso, principalmente uma irritabilidade, tremores, porque é uma abstinência muito forte, né? Eu acho que vale a pena a gente falar também, assim, já começaram a criar grupos de ajuda, né? Como os alcoólicos anônimos. Exato. Já existem grupos também com a questão do cigarro, do fumo, e também, posteriormente, acredito que devem haver essas criações desses grupos também de vapes, de usuários de vapes, para poder parar de usar isso. Né? E essa troca é muito importante, porque a gente trocando aqui, a gente consegue conscientizar vocês de tudo de ruim que tem e como vocês podem ter alguns sinais, às vezes algum parente, algum filho, algum amigo, alguém possa estar passando por isso de uma forma e você não sabe. Mas você, prestando atenção aqui no nosso programa hoje, você consegue saber se essa pessoa está passando por isso e consegue ajudar ela. Isso. Então, assim, voltando aqui a mais algumas perguntas, qual é que é a situação legal dessa questão do cigarro no Brasil? A gente sabe que é crime, tudo isso. É um contrabando? Qual que é a questão legal? Na verdade, existe uma regulamentação da Anvisa. Existe muito uma fala assim, é preciso regular os cigarros eletrônicos no Brasil. Eles são regulados, eles são proibidos. Mas que proibição é essa? A proibição, na verdade, ela é uma proibição de comercialização. Então, é proibido vender cigarro eletrônico. É proibido importar, trazer de fora. E é proibida a propaganda. O usuário, ele não está proibido. Olha só que interessante. É igual a droga lícita. Você não é proibido de usar, mas você não pode comercializar, não pode trazer de fora e não pode... Então é proibido qualquer tipo de acesso. Exato, que vai impedir o uso indiretamente. Indiretamente. Não é? Então, assim, qualquer acesso a isso é incorreto. É incorreto. Seja por importação, seja você trazendo. Então, não tem nenhuma forma legal de você fazer isso. Não. Então, assim, você ter acesso a isso em ambiente nacional devia ser proibida a circulação, né? Exatamente. Então, é proibido o transporte, também proibido o transporte? Então, na verdade, é como se fosse assim, olha, se alguém for visto usando vape, ele não vai ser preso. Mas se ele comercializar vape, ele está em contravenção. Entendi. Se ele fizer propaganda, ele está em contravenção. E a maioria dos vapes que estão no comércio, eles vêm da China. Entendi. O Brasil, ele não produz vape ilegal. Ainda não tem, a gente não tem registro de produção ilegal. No máximo de líquido ilegal. Né? Essa produção clandestina desses líquidos. Mas o dispositivo mesmo, esse eletrônico, ele vem de fora. Mas o que a gente torce é para que não chegue esse tipo de coisa aqui, né? Porque se o acesso é proibido, se o transporte é proibido, se tudo é proibido, assim,
a gente já sabe que é ruim. Exatamente. Então, assim, eu acho que essa proibição nada mais é do que a gente tem que fazer valer, né? Exatamente. Acho que assim, e assim, existe algum órgão fiscalizador disso? Então, existem as VISAs, as vigilâncias sanitárias locais, que fazem fiscalização dos estabelecimentos. Às vezes, por exemplo, se está tendo ali venda ilegal, se está tendo consumo dentro do ambiente. Mas existe, assim, falta número suficiente de profissionais para fazerem essas ações de fiscalização, né? Isso é insuficiente. Mas existe também fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal de apreensão de lotes. São feitas muitas operações de apreensão. Vira e mexe a gente vê na mídia, né? Apreender um caminhão de cigarros eletrônicos. Então, existem essas operações. Existem. E assim, uma dúvida que eu tenho agora, até não tá na pergunta de pauta, vou fazer uma pergunta pessoal, assim. Vai. Uma pessoa que tá hoje, tá num Sim. ambiente, vê outra pessoa vendendo vape, ou um estabelecimento vendendo vape, como é que ela pode fazer uma denúncia? Via vigilância sanitária, ela faz existe o site da vigilância, por exemplo, no Rio, né? Tem o site da Visa, depois eu posso até olhar direitinho e passar para divulgação, em que a pessoa ali faz a denúncia, inclusive pode ser anônima, para ela se resguardar, né? Se resguardar. Agora, sabe uma coisa muito interessante nessa coisa de denúncia? Uma vez eu vi foi em Copacabana, uma loja vendendo vape, e aí eu falei assim, olha... Não foi em tom afrontoso, mas eu falei, olha, o senhor sabia que é proibido, né? Ele, não, mas eu não vendo para menor. Então, o próprio comerciante desconhecia que ele não podia vender de jeito nenhum. Para ninguém. Então, existe, às vezes, essa falha do conhecimento mesmo. E né? por isso que é importante a gente ter essa troca, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, para conscientizar vocês de todos os riscos, tá? E malefícios que isso causa, e também do que não pode ser feito, pessoal. Que hoje eu cheguei aqui sem saber realmente de toda essa proibição do acesso, isso aqui, o que a gente vê hoje em dia. Então, assim, a gente costuma ver até em festas, até em shows, em jogos de futebol, a gente acaba vendo tudo isso sempre. E a gente acaba atrelando isso como uma coisa que está liberada. E não está. Não. Tá? É proibido. Sim. E assim, ampliando um pouquinho, aqueles sachês de nicotina, Sim. eles têm a ver com vape? Eles usam para abastecer o vape? Como é que funciona? É um outro tipo de produto. Ali, aqueles sachês de nicotina, eles têm, na verdade, a nicotina sintética ou tabaco moído. Ainda não existe nenhum... Chama SNU, aqueles sachês. Não existe nenhum registrado no Brasil. E ele está sendo muito... a indústria tem vendido, tem feito muita propaganda e promoção desse produto no sentido assim, olha, se você pegar um voo e não pode fumar, coloca um sachê de nicotina. Então, ele tem sido propagandeado como um produto para cuidar da sua abstinência. E nisso gera Você mais cria dependência. cada vez mais dependência, né? E esse, sim, tem muito a ver com problemas gengivais também, né? Além dos efeitos da nicotina, porque você está colocando um produto diretamente. E assim, a gente sabendo tudo isso sobre a nicotina, a gente não consegue entender o porquê que as pessoas usam, né? Sim. Mas a explicação é clara, pessoal. Ele tem uma função no nosso cérebro que ele estimula cada vez mais a gente querer usar. Sim. E a abstinência não deve ser tratada com a exposição ao que você está tirando. Exatamente. Existem tratamentos psiquiátricos com medicações que a gente consegue tratar tudo isso. Então, não pode ter o acesso ao que está te causando a dependência. Senão, a gente está criando uma retroalimentação. Exatamente. E a gente está preparado para lidar com uma geração que está viciada com essa nicotina? Ou a gente ainda tem muito que aprender de formas com algum local de fora, dos Estados Unidos, da Europa? Eles atuam melhor do que a gente nesse quesito? Nossa, não, eu acho que na verdade não, sabe? O que está acontecendo? Estados Unidos, Canadá, Reino Unido são países que liberaram o uso de vapes de uma forma menos regrada. E o que a gente está vendo lá é uma explosão do consumo. Então, na verdade, acho que eles deveriam aprender. Porque a gente também... Mas eles, assim, é uma prevalência enorme de experimentação. Por exemplo, no Brasil, enquanto essa experimentação, aí, de acordo com a última Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, foi de 19%, nos Estados Unidos é 44% de experimentação. Porque o acesso é totalmente... Você compra
sabe? E isso, assim, assusta a gente, pessoal, porque é um mercado que deve movimentar muito dinheiro, porque para os Estados Unidos, que eles têm os órgãos regulatórios tão legais, né? Sim. E assim, o Brasil também tem a Anvisa, que consegue regular bem isso. E assim, parabéns, né, pro nosso Brasil, que está conseguindo regular e proibir isso, né? Sim. Porque vendo aí fora o pessoal liberando essas coisas que acabam que o malefício ainda vai chegar. É uma conta que a gente sabe que vai ser grande pra gente, ruim, mas a gente não chegou ainda. E o que o INCA oferece de ajuda e tratamento? O INCA tem um setor no INCA, que é a Divisão de Controle do Tabagismo, que é um setor no nível federal que ele capacita, oferece cursos para os coordenadores estaduais implementarem no SUS esses programas de tratamento do tabagismo. Então, nas unidades básicas de saúde, existe oferta de tratamento para o fumante. Não só o fumante de cigarro convencional, como também o fumante de vape, né? Então, existe uma coordenação de prevenção que faz esse trabalho articulado. Trabalho com os profissionais, né? Exatamente. Interessante. Isso é bom, porque assim, acaba que às vezes a pessoa fica atrelada aí ter que mandar pro INCA para tratar, né? Se você faz esse trabalho descentralizado, você consegue que o acesso seja muito melhor. E assim, eu queria te agradecer, Alessandra, pela sua presença aqui no Vox Populi Saúde. E claro, obrigado a todos os ouvintes também que estiveram com a gente aqui, fizeram companhia com a gente, curtiram o bate-papo, pessoal. Então sigam a gente na rede, o Vox Populi Saúde nas redes sociais, na rede da Rádio Catedral FM. Estamos também no YouTube, Facebook, em todas as plataformas de áudio. E lá você também pode conferir os programas anteriores. Nos vemos na próxima semana, pessoal. Até lá!